Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma comunidade fascinante, com raízes de mais de 1000 anos na Bacia dos Cárpatos. Os alemães da Hungria. Uhum. Eles são a segunda maior minoria do país. E a história deles é uma mistura bem complexa de contribuição, integração e, infelizmente, uma tragédia gigantesca. E um bom ponto de partida, que muita gente talvez já tenha ouvido falar, é a palavra suábio, ou svab, em húngaro. Exato. É o termo que acabou pegando para se referir a eles. Mas o material que a gente analisou deixa muito claro que a realidade é bem mais rica. É quase um apelido que simplifica demais, né? Totalmente. Chamar todos eles de suábios é como chamar todo britânico de inglês. Apaga muita nuance. Pois é, e é essa história que a gente quer desvendar hoje. Nosso objetivo aqui é entender quem são esses diferentes grupos, por que eles foram para a Hungria, como o destino deles mudou de forma tão radical no século XX e, claro, como eles vivem hoje. E só para dar a dimensão da coisa, a presença alemã na Hungria é super antiga. Remonta à fundação do próprio Estado húngaro. Aham. Mas a comunidade que a gente conhece hoje foi formada em grande parte por colonos que chegaram em levas massivas no século XVIII. E o termo mais preciso, que abrange essa diversidade toda, é suábios do Danúbio, ou Donauschwaben. E hoje em dia, qual o tamanho dessa comunidade? Olha, o censo de 2022 registrou quase 143 mil pessoas. Mas as estimativas, contando quem já se assimilou e tudo mais, chegam a 220 mil. Nossa, isso dá o quê? Uns 2,5% da população total? Exatamente. A identidade desses vários grupos está literalmente escrita nos nomes deles. Não são só rótulos. Não, são tipo histórias de origem. Por exemplo, tem os Heidebauerik. Isso, que vivem na planície de Mosson. O nome deles vem direto da região, que em alemão é chamada de Heideboden. Então eles são literalmente os camponeses da terra de Heide. Exato. A identidade está ligada à geografia, ao lugar que eles passaram a chamar de lar. E essa lógica se repete, né? Perto da cidade de Sopron tem os Ponschiktereg. O nome vem do alemão Bohnenzuster. Que significa cultivadores de feijão. Uma identidade ligada ao trabalho, à especialidade agrícola deles. E aqui entra um detalhe que, assim, me pegou de surpresa. Aparentemente, eles são famosos por pratos de feijão. Até aí, tudo bem. Mas uma das especialidades é uma torta de feijão com queijo cottage e creme de leite. E é curioso, né? Peraí, isso é doce? É salgado? Eu tô tentando genuinamente imaginar o gosto. É uma ótima pergunta. E mostra como uma tradição culinária única se desenvolveu ali, em solo húngaro. É a prova viva de uma cultura que não foi só tipo transplantada, mas que floresceu de um jeito novo. Entendi. E tem mais exemplos. No sul, no condado de Baranha, vivem os Stifoleker. Deixa eu adivinhar, o nome também conta uma história? Com certeza. Stiefulder significa provenientes da abadia de Fulder. O nome deles é um passaporte, sabe? Indica a origem exata deles, lá da região de Hesse. Nossa! E a gente poderia continuar falando dos Sipserek, dos saxões da Transilvânia. A questão central é que essa diversidade de origens, Suábia, Francônia, Baviera, Hesse, criou uma colcha de retalhos de dialetos e costumes que evoluiu por séculos na Hungria. Ok, mas então por que o nome suábio acabou se tornando o termo guarda-chuva para todo mundo? Porque os primeiros e maiores grupos de colonos que chegaram no século XVIII, depois da expulsão dos otomanos, vieram em sua maioria da região da Suábia. Ah, entendi. Então o nome pegou. Foi um apelido que se generalizou e acabou englobando todos os alemães que chegaram naquela nova fase da história húngara. E essa fase é o ponto de virada, a colonização em massa. A gente precisa entender o cenário. Em 1686, os otomanos são finalmente expulsos. O que as fontes descrevem é um país em ruínas. Completamente em ruínas. Tem um relato de um viajante da época que é chocante. Ele disse que encontrou só 2 casas intactas em todo o trajeto entre Buda e Petervarad. É uma imagem desoladora.
A população da Hungria tinha despencado de 4 milhões para 2 milhões de pessoas. Metade do país. Metade do país simplesmente desapareceu por causa de 150 anos de guerra. Esse colapso demográfico e econômico criou um vácuo desesperador. A nobreza e a coroa húngara precisavam urgentemente de gente para reconstruir. Tá, entendo a lógica do lado húngaro, eles precisavam de mão de obra qualificada, mas agora eu me coloco no lugar de um agricultor alemão daquela época. Por que eu largaria tudo para me mudar para um lugar que as fontes descrevem como totalmente destruído? Essa é a pergunta-chave. O que estava acontecendo na Alemanha que tornava essa proposta, no mínimo, aceitável? Havia fatores de empurrão muito fortes. Primeiro, a própria Alemanha estava sendo devastada por guerras. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, por exemplo, tropas francesas invadiram e saquearam repetidamente regiões como Hesse e a Renânia. A vida lá também era instável. Então era trocar uma instabilidade por outra, mas com a promessa de algo melhor no final. Exatamente. O segundo fator era econômico, um que as fontes chamam de Steuerpress, ou prensa fiscal. Prensa fiscal? Isso. Com o crescimento do comércio marítimo, os proprietários de terras no interior da Alemanha, para não perderem relevância, aumentaram brutalmente os impostos sobre os agricultores. Eles eram exprimidos até não poder mais. Nossa! E o terceiro fator é o que talvez seja o mais revoltante. Que eram as caçadas da nobreza? Sim, as caçadas destrutivas. Imagina a cena. Você é um agricultor, passou meses trabalhando na sua lavoura. E então, sem aviso, o nobre local decide organizar uma caçada com dezenas de cavalos e cães. E eles passam por cima de tudo. Passam por cima de tudo. Destroem a colheita de um ano inteiro, seu sustento, dizimado por esporte. É impressionante. A gente pensa em imigração por grandes motivos, como guerra ou fome, mas a ideia de ter seu sustento destruído por diversão, isso adiciona uma camada de humilhação que torna a decisão de partir muito mais compreensível. Sem dúvida. Diante desse cenário de guerra, impostos esmagadores e humilhação, a promessa de terra própria, isenção de impostos por anos e autonomia na Hungria soava como a oportunidade de uma vida. E essa colonização não foi de uma vez só. O material descreve 3 grandes ondas, né, ao longo do século XVIII. Isso mesmo. 3 ondas que trouxeram quase 400 mil alemães. 400 mil. A primeira, que vai de 1689 a 1740, foi mais descentralizada, organizada por proprietários de terras privados que queriam repovoar suas próprias propriedades. Entendi. A segunda, já sob o reinado de Maria Teresa, entre 1740 e 1780, foi muito mais organizada pelo Estado. Os incentivos eram melhores, mais estruturados, ajuda financeira para construir casas, ferramentas, sementes. Quase um programa de desenvolvimento estatal. Era exatamente isso. E a terceira onda, a partir de 1782, com o imperador José II, foi ainda mais direcionada, trazendo colonos principalmente do Palatinado, Hesse e Württemberg para as terras do sul, que eram controladas direto pela coroa. E ao final desse século, então, a presença alemã estava consolidada. Eles transformaram a paisagem da Hungria. Mas esse período de construção não duraria para sempre. Não, infelizmente não. É um contraste muito forte, né? Sair de um século de reconstrução e prosperidade para o que exatamente, como essa história vira uma tragédia tão rapidamente no século XX. O que a gente vê no início do século XX é uma comunidade numa encruzilhada. Por um lado, a assimilação era uma força poderosa. Muitos alemães húngaros já se sentiam parte da nação húngara, sabe? Falando a língua, participando da vida cívica. Mas por outro lado? Por outro, começam a surgir movimentos para preservar a identidade alemã. E aqui, a comunidade se divide em 2 correntes principais. 2 visões de futuro? Imagino. Precisamente. De um lado, tínhamos a Associação de Educação Popular dos Alemães Húngaros, fundada em 1924 por figuras como Jakab Bleyer. A visão deles era de um equilíbrio, lealdade total ao Estado húngaro, mas com o direito de preservar a cultura e a língua alemãs. Uma abordagem mais moderada. Isso, uma abordagem que tinha o apoio do governo húngaro da época. E qual era a outra visão? A visão radical. Era o Volksbund, liderado por Ferenc Antal Baj. Esse movimento foi fortemente influenciado pela ideologia nazista que estava crescendo na Alemanha.
Ah, aí a coisa complica. Totalmente. Eles rejeitavam a ideia de assimilação, promoviam uma política de identidade baseada em raça e viam a lealdade deles como sendo, em primeiro lugar, a nação alemã. E com o apoio da Alemanha nazista, eles conseguiram em 1940 um acordo que lhes deu o monopólio da representação política da minoria alemã. E essa associação com o nazismo, mesmo que não representasse o sentimento de todo mundo, imagino que tenha tido consequências devastadoras depois da guerra. Catastróficas. A comunidade alemã como um todo, incluindo quem nunca apoiou o Volksbund, foi alvo do princípio da culpa coletiva. Eles se tornaram o bode expiatório. Bode expiatório perfeito no pós-guerra. O decreto de expulsão do novo governo é muito claro sobre quem deveria partir. E quem estava nessa lista? Basicamente, qualquer pessoa que no último censo tivesse se declarado de nacionalidade ou língua materna alemã. Também quem regermanizou seu nome durante a guerra ou quem foi membro do Volksbund ou da SS. Havia alguma forma de escapar disso? Alguma exceção? Sim, mas eram muito limitadas. Estavam isentos aqueles que podiam provar filiação a partidos democráticos ou sindicatos, ou que sofreram perseguição por sua lealdade à nação húngara. Mas provar isso na confusão do pós-guerra devia ser quase impossível. Exatamente. O resultado foi um trauma profundo. Além das expulsões para a Alemanha, as fontes indicam que entre 35 mil e 60 mil pessoas foram deportadas para campos de trabalho forçado na União Soviética. Nossa! De onde muitos nunca retornaram. Ao final do processo, a população alemã na Hungria foi reduzida para cerca de 230 mil pessoas, e todas as suas propriedades foram confiscadas. É uma perda inimaginável. Então, depois de passar por tudo isso, como essa comunidade se reergueu? Qual é a situação deles hoje na Hungria? É uma situação de imensa complexidade, de perdas e renascimentos. Um trecho do material que me marcou foi a avaliação de Geno Kaltenbach, que foi comissário para minorias da Hungria. E o que ele diz? Ele descreve a comunidade hoje como amplamente integrada, caracterizada por uma identidade dupla. Muitos se sentem 100% húngaros e, ao mesmo tempo, orgulhosos de sua herança alemã. Os dados do censo parecem refletir isso, né? Em 2011, por exemplo, 132 mil pessoas se declararam de nacionalidade alemã, mas só 96 mil disseram que usavam o alemão em casa. Exato. O número de pessoas que se identificam com a herança é maior do que o número que ainda usa a língua no dia a dia. E o Kaltenbach aponta isso como um processo talvez irreversível. A perda do dialeto falado em casa, que era o coração da cultura por séculos. Mas e aqui está o paradoxo. Enquanto a língua do dia a dia recua, a gente vê um renascimento impressionante no nível institucional e político. O que você quer dizer com renascimento institucional? Na prática, o que isso significa? Significa que existe hoje uma infraestrutura robusta para manter a identidade viva. Foi criado um dia anual de recordação da expulsão, 19 de janeiro, um reconhecimento oficial do trauma. Desde 2018, a minoria alemã tem um representante com direito a voto no parlamento, garantindo uma voz política direta. Existe uma rede de escolas bilíngues, um museu etnográfico fantástico em Tatiá, o teatro alemão em Sexard. E até mídia própria, né? Sim, meios de comunicação próprios como o jornal semanal Neue Zeitung. Então a cultura não está só sendo lembrada, ela está sendo ativamente produzida e praticada. Isso é visível nas ruas também? Sim, isso é muito importante. Em muitas cidades e vilarejos, as placas de entrada são bilíngues, em húngaro e alemão. E em lugares como Sopron ou Pilisvorosvar, até as placas de rua são bilíngues. É um sinal constante e visível de que essa herança é uma parte reconhecida e valorizada da identidade local. Que jornada! A gente começou com esses grupos diversos, os cultivadores de feijão e os vindos de Fulda. Vimos como eles reconstruíram um país, depois enfrentaram essa tragédia da expulsão e hoje vivem essa identidade dupla complexa. E é interessante notar como a sociedade húngara em geral os enxerga. Uma pesquisa de 2007, citada nas fontes, mostrou que a imagem que os húngaros têm dos alemães é extremamente positiva. Ah, é? Como assim? Diligentes, disciplinados, persistentes.
quase como uma personificação do ideal burguês. Essa percepção positiva certamente ajuda a explicar a profunda integração. O material que a gente analisou termina com uma lista de figuras húngaras famosas de ascendência alemã. E é impressionante. Sim, não são figuras secundárias. De jeito nenhum. A gente está falando do compositor Franz Liszt, do arquiteto do icônico parlamento húngaro Imre Stendel e do lendário jogador de futebol Ferenc Puskás. Que nasceu Purcell. Exato. E isso é chave. A herança alemã não é algo à parte, ela está na fundação da cultura húngara moderna. Do esporte à arquitetura, passando pela música clássica. Não é uma história deles, é uma parte fundamental da história da Hungria. Resumindo, então, a gente tem uma comunidade que construiu muito, perdeu quase tudo e hoje se equilibra entre a memória do passado e um presente de identidade dupla, com forte apoio institucional, mas com a língua ancestral em declínio. Isso. E isso levanta uma questão importante, que vai além da Hungria. O material nos mostra uma comunidade com uma identidade cultural sendo revitalizada politicamente, com instituições fortes, uma imagem pública positiva, enquanto o uso diário da língua dos ancestrais diminui. E isso nos faz pensar, no futuro, uma identidade minoritária pode prosperar com base em herança, instituições e reconhecimento, mesmo que a língua que um dia foi seu principal veículo cultural não seja mais falada no dia a dia? É uma pergunta que muitas comunidades ao redor do mundo estão enfrentando agora mesmo.